Hoje vamos iniciar o capítulo 17, o antepenúltimo capítulo. E eu creio que Deus vai falar mais uma vez ao seu coração. Ele está me humilhando para me exaltar. 2 Coríntios 12:10 vai nos dizer: porque quando sou fraco, então é que sou forte. O trem de carga estrondou em nossa calçada e rugiu através da nossa porta da frente. Olhei para aquilo com olhos incrédulos. O trem de carga era meu filho. Nós tínhamos acabado de voltar de um culto noturno no domingo. Joyce estava chegando à porta de entrada quando nosso filho passou por ela como um foguete, quase fazendo com que girasse sobre si mesma, e entrou de roldão em casa. Eu segui aquele trem menino pela porta, pelo corredor abaixo e até seu quarto. Ele não tinha esperado isso e quando viu minha expressão, pareceu um pouco espantado. Olhei para ele por um momento, meus olhos penetrando os seus. Puxa, você não é mesmo esperto? Disse eu. Sua mãe estava na porta, pronta para entrar, e você quase a derruba tentando entrar primeiro. A maioria dos jovenzinhos teria aberto a porta para a mãe e deixado que ela entrasse primeiro, mas não você. Ele continuou me olhando com os olhos abertos e um pouco pálido, mas eu não havia acabado. Espero que não se comporte assim onde quer que vá. E se fizer isso, espero que não anuncie ao mundo o seu sobrenome. Depois de uma pausa tensa, eu disse as palavras seguintes vagarosamente, sabendo como seriam devastadoras. Em toda a minha vida, nunca vi ninguém tão desconsiderado assim. Lágrimas encheram seus olhos. Ele sentou-se na beira da cama e chorou. Eu me virei e saí do quarto, fechando a porta firmemente atrás de mim. Mas não tinha dado nem 3 passos no corredor quando senti o Senhor falando comigo. Não. O Senhor disse ao meu coração: você está enganado. Seu filho não é a pessoa mais desrespeitosa neste planeta. Você é que é. É você que ganha o prêmio. Se o seu filho é desrespeitoso, é só porque vive na sua companhia. Ele vem observando seu comportamento e aprendendo muito bem. Por que espera que ele seja diferente de você? Todo esse incidente se passou em questão de segundos. Na metade do caminho, virei nos calcanhares e voltei ao quarto do meu filho. Ele continuava chorando sentado na cama. Fiquei de joelhos diante do garotinho. Filho, disse eu, perdoe-me. Tenho tanto a aprender. Você não é sem consideração. Eu sou. Não posso esperar que tenha atitudes em sua vida que não esteja vendo na minha. Por favor, perdoe-me, filho. Essa experiência humilhante marcou mais a minha vida do que qualquer outra coisa de que posso lembrar e penso que tocou a de nosso filho no mesmo modo. Deus sabe como fazer isso. Deus sabe como nos levar de volta à humildade. Deus sabe como nos restaurar a uma posição de simples dependência dele. Em nossos relacionamentos, ele nos leva a passagens muito além da nossa compreensão. Ele permite que entremos em períodos de escuridão onde não existem resposta. Ele nos permite e nos incumbe de projetos e responsabilidades ridiculamente além de nossas experiências anteriores. Tendências naturais ou habilidades concebidas. Ele coloca em nossas mãos coisas quebradas que não teríamos condições de consertar nem em 1000 anos. E ele faz tudo isso por causa da sua misericórdia, porque nos ama tanto. Quem nos conhece melhor do que Deus? Ele sabe que até o ponto em que pensamos poder passar sem ele, vamos tentar. Enquanto pudermos obter resultado com nossos esforços improvisados, nossos remendos, usando band-aids, arame e gomas de mascar, faremos isso. Enquanto pudermos andar eretos e orgulhosos, evitando dobrar os joelhos, certamente o faremos. Enquanto pudermos nos apegar à boa e velha autossuficiência e individualismo obstinado, será precisamente isso que vamos fazer. É isso que nós, seres humanos, somos. E é por isso que ele nos permite ficar tão sobrecarregado em nossa vida de tempos a tempos. Essa é a razão dele nos permitir encontrar muros de granito que não podemos transpor, passar por baixo, rodear ou atravessar com um sorriso ou piscadela. Em sua grande bondade, ele continua a mostrar-nos que não podemos administrar essa coisa chamada vida cristã sem ele. Se o que estiver fazendo hoje não exigir a ajuda de Deus, você está então provavelmente fora da vontade de Deus, porque o que ele designa para você será maior do que você. É como se Deus nos dissesse: muito bem, no auge do seu jogo, dando o seu melhor, você será capaz de fazer 4,2 pontos, outra vez 4,3, nos limites extremos da sua força. A sua responsabilidade, porém, é 10. Se não sentir que o trabalho que lhe foi atribuído é assim difícil, então simplesmente não compreendeu as suas atribuições. Se uma boa mãe do tipo que Deus quer que seja, é na verdade assim difícil, o mesmo se aplica a ser um pai sábio, ou manter os pensamentos puros, ou manter um casamento cheio de amor, ou ser um amigo leal, ou extrair das páginas da escritura a orientação para a vida, ou trabalhar com todo o seu coração e a sua força para o Senhor, no seu emprego ou na sua escola. A vida é realmente difícil desse jeito. As exigências e expectativas de Deus são, na verdade, assim difíceis. Se examinarmos cuidadosamente os mandamentos que Deus nos dá nas Escrituras, veremos que é necessário o Espírito de Deus viver em nós para cumpri-los. Você não acredita? Tente fazer apenas algumas dessas lições de casa com as suas próprias forças. Seja sempre humilde e manso, Efésios 4:2. Tenha por motivo de toda alegria passar por tribulações, Tiago 1:2. Rejubile-se sempre, 1 Tessalonicenses 5:16. Orem sem cessar, 1 Tessalonicenses 5:17. Em tudo dai graça, 1 Tessalonicenses 5:18. Esposas, sejam submissas a seus maridos como ao Senhor.
Efésios 5:22. Maridos, ame suas esposas assim como Cristo amou a igreja. Efésios 5:25. Filhos, obedeçam em tudo a seus pais. Colossenses 3:20. Tudo quanto fizeres, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3:23. O amor seja sem hipocrisia. Romanos 12:9. Abençoe os que os perseguem. Romanos 12:14. Faça o que é certo aos olhos de todos. Romanos 12:17. Que as suas palavras sejam sempre agradáveis. Colossenses 4:6. Que todos os seus atos sejam feitos com amor. 1 Coríntios 16:14. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Mateus 22:37. Se você pensa que pode seguir esta lista como se estivesse dando uma corrida no parque no domingo, então é porque não entendeu a lista. Qualquer um desses mandamentos deve levar-nos a ficar de joelhos. 2 ou 3 deles devem fazer com que nós nos prostremos com o rosto no chão. Foi por essa razão que concluí que as pessoas que demonstram verdadeira força e poder neste mundo, aquelas que Deus se agrada em exaltar, são as que se submetem a Ele e sabem disso. As que não sabem ou se recusam a reconhecer isso, irão eventualmente encontrar-se em grandes apuros. Lembro-me de um jovem pregador escocês, orgulhoso e egoísta, convidado para pregar diante de uma grande multidão. Ele subiu aos degraus do púlpito com os ombros para trás e o peito empinado, vaidoso e confiante. Mas quando começou a pregar, o sermão não saiu. Os pensamentos não fluíam e as palavras não vinham. Ele fez 2 ou 3 tentativas, perdeu o fio das ideias, começou a gaguejar e balbuciar. Finalmente, depois de 15 minutos torturantes, desistiu. Pegou a Bíblia e desceu os degraus humilhado e desanimado. Os ombros decaíram e a cabeça se inclinou. Quando fazia sua saída ignominiosa, uma pequena senhora escocesa agarrou pelo casaco. Menino, disse ela, se tivesse subido da maneira como desceu, teria descido da maneira como subiu. Em sua segunda carta aos crentes de Corinto, Paulo nos ajuda a enfrentar a dura verdade de que jamais seremos fortes, até admitirmos que somos fracos. Considere novamente essa conhecida passagem. E para que não me ensoberbece com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12:7-10. Vamos examinar mais uma vez o verso 10, desta vez em uma parafrase. Portanto, decidi alegrar-me e orgulhar-me de minhas fraquezas, porque elas indicam uma experiência mais profunda do poder de Cristo. Posso até apreciar as fraquezas, sofrimentos, privações e dificuldades por causa de Cristo, pois a minha própria fraqueza me torna forte nelas. 2 Coríntios 12:10, Phillips, tradução livre. Você ouviu o que o apóstolo disse? Posso quase ouvi-lo dizer, fraqueza, essa é a melhor coisa que tenho. Olhe, vou correr para essas áreas de fraqueza, se isso significar que estou correndo para a força de Cristo. Estou feliz em admitir minhas insuficiências e falhas, se isso significar uma troca das minhas insignificantes habilidades pelas dele. Para falar a verdade, estou familiarizado com este conceito, porque essa tem sido a minha experiência por vários anos. Sou a pessoa mais insegura do mundo, mas admito isso. Penso nas inúmeras vezes em que fiquei de joelhos e disse, Senhor, por que me levaste a fazer isto? Tu sabes que não sou capaz. Tu me fizeste pastor desta igreja e ela é grande demais para mim. Tu me fizeste pastor desta igreja e ela é grande demais para mim. Tu me deste essa imensa responsabilidade. E isso é ridículo. Se não tomares uma providência agora, sou um homem morto. Você pode sentir-se totalmente fraco e inadequado para realizar a tarefa que Deus lhe deu. Se admitir esse fato perante o Senhor, Ele irá ajudá-lo. Deus dirá, enquanto eu estiver trabalhando nessa sua insuficiência, vou fazer com que tudo corra bem para você. Mas se por outro lado você se recusar a admitir sua fraqueza, então em seu amor, Ele irá expô-lo como é. Irá expor as suas fraquezas. Que pensamento amedrontador. Você se lembra da história contada por Jesus sobre 2 homens que estavam no templo orando ao Senhor? Um deles era um fariseu confiante e o outro um desprezado cobrador de impostos. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma. Ó Deus, graça te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé longe, não ousara nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. A conclusão do Senhor? Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Lucas 18:11. Quando pensamos no assunto, ninguém é salvo, até que ele ou ela admita ser um pecador sem esperança, completamente perdido, e incapaz de levantar um dedo para ajudar ou defender a si mesmo. É justamente nesse ponto que Deus oferece sua justiça ofuscante e brilhante em troca do nosso pecado e vergonha. Como poderíamos pensar que as coisas fossem diferentes desde que vivemos nele? Como podemos voltar à nossa autossuficiência? Paulo disse aos Gálatas, sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne?
Gálatas 3:3. Quando admitimos francamente a nossa fraqueza, nos tornamos candidatos para o seu poder. Quando reconhecemos livremente nossa insuficiência, podemos participar da sua competência, daquele que faz tudo bem. Quando finalmente admitimos nossas arestas chanfradas e embotadas, podemos tornar-se um instrumento útil e aguçado em sua mão. Tive de ser lembrado desse fato recentemente, quando me levantei para falar a uma audiência de 2.000 pessoas. Sorri, limpei a garganta e depois percebi que todas as minhas notas estavam no escritório do pastor. Eu não conseguia lembrar nada do que devia dizer. Talvez você pense que sou o tipo de sujeito que apenas abre a boca e deixa que Deus a encha. Nada disso. Continuei sorrindo e perguntei aos presentes se eles se importavam de cantar mais um hino ou dois enquanto eu ia buscar as minhas notas. Eles que não se importavam. Ao voltar do escritório do pastor com as notas nas mãos, agradeci ao Senhor por termos tirado isso do caminho e disse que estava agora pronto para ser usado por ele. Conforme as coisas aconteceram, eu estava pronto e ele me usou. Algumas vezes, ele deixa que você desça do jeito que subiu. Louvado seja Deus. O que a si mesmo se humilha, Deus exalta. Se humilhe onde estiver, o que estiver passando. Peça ajuda de Deus. Se humilhe. Reconheça a sua fraqueza. Reconheça o quanto você falha. Reconheça o quanto você precisa de Deus. E Ele é fiel para cumprir a palavra dele na tua vida, te exaltando. Amém? A forma que você entrou na sua luta. Se você entrou exaltado, você pode sair dela humilhado. Então peça a Deus perdão para que a luta finalize e você possa se humilhar diante do Senhor para sair desta luta exaltada. Se humilhe debaixo das potentes mãos do Senhor e Ele fará cumprir a sua palavra em você. Que Deus te abençoe. Que Deus, o Deus que trabalha no turno da noite, Ele te socorra e te exalte neste processo de humilhação. Fique na paz. Tenha uma semana abençoada na presença do Senhor.